O movimento da fraternidade, nosso MOFRA, é a união voluntária de criaturas conscientes. Sob a égide de Jesus Cristo e à luz da doutrina espírita, nos propomos a espalhar a verdade do Evangelho e a praticá-la junto aos irmãos em humanidade, convivendo com a dor e nos compadecendo dela, levando ao desamparado o calor fraternal e ao doente ou carenciado a visitação, o remédio, o repouso, as vestes, a água e o pão. Para a vivência dos objetivos filosóficos propostos pelo movimento da fraternidade, a OSCAL, Organização Social Cristã Espírita André Luiz, desempenha fraterna coordenação. É função primordial da OSCAL planejar, organizar, coordenar, supervisionar e orientar ações que busquem a revivescência do cristianismo primitivo, adaptado ao nosso tempo e à espiritualização do ser em evolução. Identificados com a filosofia do movimento da fraternidade, os grupos da Fraternidade Espírita atuam em todo o Brasil, congregando igualmente fraternistas em várias outras localidades de nossa Mãe Terra. E uma das formas de nos mantermos sempre interconectados são nossas Semanas da Fraternidade, neste ano de 2022, em sua 28ª edição. Sejam todos muito bem-vindos. Nos próximos dias, estaremos envolvidos em reflexões sobre nossos desafios na transição planetária, problematizando nossas dificuldades e juntos construindo respostas mais amadurecidas para as relações da fraternidade com o meio ambiente, com a assistência social, com a saúde integral, trilhando os caminhos da expansão do amor. No dia 15, em nossa programação matutina, estaremos na Cidade da Fraternidade, lançando oficialmente a campanha Adote a Educação de uma Criança, do Educandário Humberto de Campos. O Educandário Humberto de Campos é uma escola filantrópica, integralmente gratuita e atende a famílias com situação socioeconômica vulnerável. Parte indissociável da comunidade Cidade da Fraternidade, localizada na área rural de Alto Paraíso de Goiás. Estamos inseridos em uma área de preservação ambiental na Chapada dos Veadeiros. Fundada em 1966, a escola tem uma rica história que está entrelaçada à história do movimento da fraternidade. Atendemos cerca de 200 estudantes da educação infantil ao ensino médio, incluindo educação de jovens e adultos. Trabalhamos para formar plenamente os educandos com vistas ao seu desenvolvimento intelectual, pessoal, moral e social, de modo a contribuir para a sua autorrealização na perspectiva da constituição de uma comunidade educadora. Adote a educação de uma criança, do Educandário Humberto de Campos. E vamos agora acompanhar com muito carinho um pouco da fraternidade em ação em nossos grupos de fraternidade.
Vai uma sopa aí, meu irmão. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Nós fazemos parte do grupo de fraternidade Irmã Narcisa há um bom tempo já. É uma casa que acolhe a todos com muita alegria. Todos, ou a maioria das pessoas que frequentam essa casa, se conhecem, se reconhecem, se chamam pelo nome e são ativos dentro da casa, nas atividades da casa, formando assim uma família. 2022, retornamos às atividades presenciais e foi marcado por uma grande emoção, já que fazia algum tempo que não nos víamos, não nos encontrávamos, e foi um momento de muita alegria. Sentimos alegria por estarmos juntos novamente, alegria pelo olhar, pelo abraço, que faz tanta falta na vida da gente. As visitas também foram retomadas um pouco mais tarde, mas com uma emoção tão grande, uma alegria tão grande, que foi nesse momento que sentimos o quanto faz falta para nós, hoje, já há algum tempo realizando esse trabalho, não ir, não fazê-lo. Fomos recebidos com carinho, com amor, e esse mesmo carinho, esse mesmo amor, nós sentimos ao visitá-los. É uma atividade que a gente preza muito, que a gente ama fazer. O início veio de um lugar
O sentimento brotou de um lugar que éramos só alegria, gratidão e servidão. E é assim que nos percebemos dentro da casa, Irmã Narcisa. Olá, amigos do Movimento da Fraternidade. Meu nome é Zilda e pertenço ao grupo de Fraternidade Espírita Irmã Narcisa. Fica aqui no sul de Minas e queria falar um pouquinho, da nossa experiência aí com esse período todo que tivemos que ficar afastados, Contar a nossa experiência do grupo Irmã Narcisa, no qual, felizmente, não tivemos nenhuma perda, de nenhum amigo próximo, nenhum parente. E com isso mantemos, uma certa tranquilidade. E o nosso grupo, ficou esse período todo, mas mantemos o nosso contato através do WhatsApp, das redes sociais. A gente estava sempre em contato um com o outro, E assim que foi possível, com todo aquele afastamento e tal, mas assim que foi possível, nós fomos nos aproximando, e primeiramente com os estudos, retornamos mais online, o qual foi muito aceito, bem aceito com aqueles que buscavam, o estudo. E logo em seguida, com as vacinas e tudo mais, nós retornamos à nossa reunião pública, a princípio com poucas pessoas, mais conosco mesmo, o que foi uma alegria, E em seguida foram retornando, Todos aqueles que frequentavam foram retornando. Mantivemos, todos os protocolos, até hoje temos, o nosso cuidado, E com o retorno da reunião pública, nós continuamos e começamos com a online, E o que até hoje a gente permanece, com a presencial e online, E aos poucos fomos retornando. Olá, amigos. O que falar do nosso grupo da Fraternidade Irmã Narcisa? O nome já diz. Ela acolhe, recebe com muito amor nós que chegamos de outro estado ou aquelas pessoas que nunca adentraram algum centro espírita, que nunca souberam da nossa doutrina. Então ela acolhe com tanto amor e simplicidade que é uma casa que todos nós amamos. E o que falar da cidade da Fraternidade, que com certeza tenho muita vontade de conhecer e vou, bem próximo. A cidade é o ponto culminante dessa união e desse ato de amor. Um abraço a todos. Olá, queridos companheiros. Meu nome é Andréia, eu sou do grupo da Fraternidade Irmão José e estou aqui hoje para gravar um videozinho para vocês, para contar como foi os nossos trabalhos durante a pandemia, que agora nós estamos presenciais, graças a Deus, mas durante a pandemia a casa se fechou, como todas as outras casas, e nós só abrimos de novo quando foi pelo governo dito que podia já abrir, pelas normas sanitárias. Então, nós tivemos as reuniões que eram presenciais, muitas delas passaram a ser online. A evangelização conseguiu fazer o seu trabalho online também. Nós tínhamos distribuição de sopa e cesta e precisamos fechar isso também, mas os supermercados nos ajudaram muito. E aí nós pudemos fazer
continuar fazendo as cestas para as famílias que começaram a ser assistidas em suas casas. Teve um aumento grande, o número de pessoas que precisou da cesta básica, mas tudo foi conforme o andamento foi indo. O Zé Grosso sempre fala que pode faltar tudo, mas o material nunca falta, não é isso que ele fala? Pelo menos foi as vezes que eu ouvi Zé Grosso falando, ele sempre fala que para o alimento material sempre se dá um jeitinho. E também não posso deixar de ressaltar aqui o trabalho das Legionárias do Bem, das mulheres que bordam, porque elas bordaram muito durante a pandemia, fizeram rifa dos seus trabalhos, venderam os seus trabalhos pelo WhatsApp, assim podendo continuar com a doação, ajudar a pagar as contas, ou seja, todos unidos conseguimos muitas coisas, principalmente saber que nós somos fortes, né, e que nós temos aí agora um tempo para ser resgatado desse tempo que nós ficamos em casa. Então eu espero que estejam todos bem, é com muita alegria que nós já voltamos, já estamos estudando novamente, e espero que a casa de vocês também esteja supimpa, como diz um Palminha. Um abraço daqui do José, fiquem bem.
alegria receber o brilho de uma luz divina. É Altino, ó Altino, vem Altino. Mais uma vez estar ao nosso lado, vem ofertar todo o seu amor, bondoso amigo. Vem reconduzir quem perdeu a esperança. Vem aliviar as feridas, secar todos os prantos. E em teus braços nos acolher como irmãos. Quem é então? Quem é Altino, irmão do alto? É assim que devemos o chamar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. E hoje és presença junto a todo sofredor. No alto está com nosso Senhor. E da fraternidade Ele é um mentor. Quem é então? Quem é Altino, irmão do alto? É assim que devemos o chamar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. Quem é então? Quem é Altino, irmão do alto? É assim que devemos o chamar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. Que alegria receber o brilho de uma luz divina. É Altino, ó Altino, vem Altino. Mais uma vez estar ao nosso lado, vem ofertar todo o seu amor, bondoso amigo. Vem reconduzir quem perdeu a esperança. Vem aliviar as feridas, secar todos os prantos. E em teus braços nos acolher como irmãos. Quem é então? Quem é Altino, irmão do alto? É assim que devemos o chamar. E onde sofre o teu
acesa ilumina. E hoje és presença junto a todo sofredor. No alto está com nosso Senhor. E da fraternidade Ele é um mentor. Quem é então? Quem é Altino? Irmão do alto, é assim que devemos o chamar. E onde sofre o teu irmão, é uma luz acesa a iluminar. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim para sempre. Não importa o tempo, aonde for, eu vou levar comigo. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus,
secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa.
Nossos cumprimentos a todos. Meu nome é Cristóvão Lages Canela e nesse momento estou coordenador geral do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E o vídeo é tão somente para expressar o nosso abraço a todos os irmãos de todas as regiões fraternas. 2020 trouxe algo que mudou a vida de todos na Terra, a pandemia do coronavírus. Logo, tivemos que nos tornar reclusos, diversos locais sendo fechados pelo lockdown, inclusive as casas espíritas. Entre esses, o grupo da Fraternidade Espírita José Xavier de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na 7ª região fraterna. Enfim, fomos convidados pela vida a, de fato, buscarmos levar o ambiente espiritualizante para o nosso lar. Impedidos de nos reunirmos em nossos grupos da fraternidade para as nossas atividades costumeiras, tivemos que nos readaptar. Palestras passaram a ser online, tanto para assistirmos quanto para explanarmos. Estudos, reuniões, evangelização infanto-juvenil, atendimento fraterno, tudo agora acontecia através da telinha de um celular ou de um computador. E assim, tivemos que fazer de nosso lar também o templo. Passando o tempo, chega 2021 e muitas expectativas se poderíamos reabrir as portas de nossos grupos. Porém, os casos de contaminações se avolumam e temos que esperar mais. Coordenação do MED. Os trabalhos dessa coordenação foram os primeiros a retornar em 1º de março de 2021 no nosso grupo da fraternidade, com os passes no Salão Grande, de forma coletiva, com o evangelho que o antecede nas segundas, quartas e sábados. Porém, mais uma vez, os casos de coronavírus na cidade se intensificaram e em 26 de março tivemos que interromper, parar novamente, com a reabertura parcial em 12 de julho, exclusivamente com reflexões do Evangelho, seguido de passe coletivo e atendimento fraterno presencial, sempre seguindo as normas da vigilância sanitária. Então, não fechando mais e retomando os trabalhos aos poucos. As reuniões mediúnicas retornaram em 22 de março de 2022. Inicialmente, cada reunião adotou um livro sobre mediunidade para estudos e reflexões, período esse necessário para a harmonização das equipes e também para reestruturar as salas à medida que os trabalhadores fossem retornando. O que aconteceu aos poucos, sem, no entanto, alcançar o total integral dos participantes. Algumas salas, no total de 7, ainda têm integrantes que se afastaram e não têm intenção de retornar. Foi instalada uma barreira de acrílico para realizarmos o atendimento fraterno, visando a segurança dos atendentes e dos atendidos. Deu-se a continuidade do 2º ano do curso de mediunidade, estudo e prática, com retorno dos participantes que já haviam feito o 1º ano, no entanto, com menos da metade dos inscritos, sendo inserido uma reciclagem inicial das aulas do curso 1. Nos dias 28 e 29 de maio, realizamos curso de passes. Os trabalhos coordenados pela EDU. Em agosto de 2021, retornamos às palestras públicas, presenciais, com capacidade limitada de fraternistas, seguindo as normas da vigilância sanitária. Foi gratificante sentir a energia
mesmo com o contato próximo, sem o contato próximo. As dificuldades, porém, em contar com oradores no início foi o maior desafio. Tarefeiros reduzidos, porém, seguimos com o propósito, realizando palestras apenas um dia da semana. Em janeiro de 2022, ampliamos para os sábados também. Assim, normalizando as palestras públicas no grupo da Fraternidade Espírita José Xavier Central. O núcleo Guanabara ainda continua sem atividades doutrinárias, sinalizando para uma roda de leitura infantil 2 vezes ao mês, data prevista para iniciar em novembro de 2022. Os estudos continuaram online em 2021, reiniciaram presencialmente em março de 2022. Evangelização também retorna com desfalque de muitos evangelizadores e evangelizandos. Aos poucos, e não com muito esforço e dedicação, começamos a dar vida à nossa casa, à nossa doutrina em nossa região. Em maio, realizamos um desafio jovem, com o objetivo de atrair novamente nosso público da juventude. Em junho, uma confraternização com a família da evangelização. Realizamos apenas um encontro com os facilitadores do EJE, que foi muito proveitoso. Hoje, podemos dizer que os trabalhos na EDU estão em movimento, buscando despertar o propósito da doutrina nesse retorno. Em setembro, a arte voltou à nossa casa, com a companhia de teatro Rama Cria e a peça Antes Só do que Mal Assombrado. Em seguida, a prévia da Congenes, Encontro de Mocidades Espíritas do Mato Grosso do Sul. Um dia que nos aqueceu o coração, na certeza que a chama não se apagou e está em nossas mãos reacendê-la. Outubro, realizaremos o primeiro seminário pela USE de São Paulo, com o RESPO. Será apenas meio período, mas já é um início. Em planejamento, uma prévia da Comemofra para novembro, assim como a divulgação da Semana da Fraternidade, Cefrater. O trabalho é imenso, os servidores e participantes reduzidos. Porém, acreditamos que estamos voltando à raiz dos ensinamentos do Cristo. Humildade, trabalho e fé. Na coordenação do ASE, temos o Lar dos Idosos. Nossa diretora de lá é a Clara. Com a pandemia, toda a coordenação achou melhor suspender as visitas dos parentes. Mas mesmo assim, o trabalho não parou. E claro que todos tomavam todas as precauções necessárias. Houve muita mudança, mas tudo para melhor. Na Casa da Sopa, seguimos com o trabalho das equipes, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, fornecendo o almoço, sempre acompanhado de um pãozinho e, de vez em quando, um doce caseiro. As equipes também trabalharam com todos os cuidados estabelecidos, máscara, luva e toucas. A costura paralisou o trabalho, porque ficavam dentro do lar dos idosos e precisou interromper pessoas de fora. Os trabalhos foram suspensos. E depois veio a saúde e pediu para termos um lugar para isolamento daqueles idosos que manifestassem alguns sintomas. A costura foi transferida para outro lugar. O retorno de todas as trabalhadoras foi um pouco dificultado, mas do meio do ano passado para cá, começamos a pensar no retorno e esse ano, graças a Deus, o trabalho voltou. O enxoval dos bebês, esse trabalho fez uma pequena paralisação, mas a entrega continuou.
Hoje está funcionando muito bem. Campanha do quilo, estamos entregando 5 cestas por semana. Temos famílias cadastradas, mas com o aumento dos produtos, está bem difícil o trabalho. E deixamos bem claro que é um socorro. Na coordenação do FRA, responsáveis pelo FRA, Eronides e Santina. Atividades pós-pandemia. Nossa volta foi positiva, mas aos poucos. Nas quinta-feiras, como era de costume, fazemos alguns quitutes para venda após as palestras. Nossos ajudantes voluntários também foram voltando conforme a necessidade dos eventos, que neste ano retomamos. O leilão da fraternidade com a PAI, onde somos responsáveis por fazer parte da alimentação do almoço, e também a festa do folclore, organizada pela Prefeitura Municipal, onde servimos o vatapá. E continuamos a participar dos eventos da casa, fazendo lanches e jantares para os visitantes oriundo de outras regiões, sempre que há necessidade. Enfim, com as bênçãos de nosso Pai Maior, voltamos às atividades em todos os setores do nosso grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Olá, fraternistas! Estamos aqui no Guilherme Domênico, mais uma vez querendo estar junto dessa comunidade tão querida. Vamos, a partir desse momento, mostrar a vocês as nossas dificuldades e nossas conquistas durante esse período de isolamento e pandemia. Estamos juntos. Vamos prosseguir com o nosso vídeo. Jardas, e agora com essa nova fase, essas novas descobertas, esse nosso aprendizado? Muito importante as dificuldades, porque nós conseguimos unir o grupo cada vez mais durante a pandemia, e agora, pós-pandemia, o grupo está mais coeso, os estudos, os trabalhos não pararam, todos os atendimentos a fazer online, hoje com um pouco de dificuldade, porque ainda falta o retorno de alguns companheiros, mas a casa continua atendendo, atender as gestantes, as idosas, o atendimento fraterno, e todo dia que a gente aprende e ultrapassa cada vez. Márcia, como estamos escrevendo essa nova página? Estamos escrevendo de uma forma muito esperançosa, não? Porque aprendemos que não precisamos estar dentro das quatro paredes do ciclo para levar a mensagem de Cristo. Onde estivermos, poderemos estar reunidos e estudando e crescendo dentro dessa doutrina maravilhosa. Uma grande prova são as nossas rodas de conversa aos domingos. Agradecemos ao nosso amigo Abelar, que está sempre nos motivando para isso. E dentro da nossa casa também, nós temos a condição de formar novos grupos, com novas pessoas, de interagir com pessoas que eram da casa pelo desenvolvimento desse período, teve que ir para vários lugares, né? Mudar de trabalho, mudar de residência e também na questão da renovação do nosso quadro. Então, a partir das redes sociais, nós já tivemos algumas pessoas que chegaram até nós. E acredito que investindo mais nessa condição, nós podemos renovar o nosso quadro com qualidade e seriedade. Oi, tudo bem? Eu sou a Natasha, eu faço parte do grupo de Guilherme aqui de Olinda. E dando continuidade, né, durante essa pandemia, como foi a nossa experiência, foi difícil, mas aprendemos bastante, né, com relação de nos unirmos, né, para direcionar melhor os nossos trabalhos aqui. E um desses trabalhos foi com relação às idosas, né? E vimos a necessidade durante essa época de... Vemos que o público mudou, né? Então não fizemos só
o trabalho direcionado às idosas, mas também a um outro público mais jovem e também de idosos e idosas, né? E foi, como é que eu posso dizer, bem direcionado, né, durante essa época, para dar toda a assistência possível a essas pessoas, que é um público de mais ou menos 30 pessoas, e fazemos esse trabalho aqui durante o período da tarde, nos sábados, que é das 2 às 3. E com relação ao trabalho da evangelização infantil, tivemos dificuldades com relação ao público, né? E também com os trabalhadores aqui da casa, né? Que tiveram poucos, mas ainda estamos reavaliando, né, esse possível retorno, como é que vai ser feito. E aí, Rosalina? E o futuro? Como o que podemos esperar, né? Como vamos planejar? Bem, Val, eu tenho pensado muito e refletido a respeito, né, desse nosso futuro. Uma coisa eu tenho convicção, de que esse nosso retorno, as nossas atividades não poderão ser da mesma forma como eram antes, porque nós tivemos uma grande experiência com o isolamento, nós tivemos uma grande experiência com a dor da perda, as aflições que nós presenciamos. Então não tem como nós retomarmos da mesma forma. Algum componente a mais foi colocado em nossas vidas. E como falou a nossa irmã Márcia no início, né, a esperança tem que estar presente. Nós precisamos ter os corações cheios de esperança para que os nossos grupos de fraternidade, as nossas associações religiosas possam acolher de uma forma mais salutar todos os nossos irmãos necessitados. Não podemos esquecer que estamos numa fase de transição e nós é que fazemos o nosso futuro trabalhando no nosso presente. Fraternidade, sempre fraternidade. Bom dia a todos. Com muito prazer que estou aqui hoje, participando com vocês do Encontro Fraterno, por intermédio do convite da irmã Anelisa. Espero trazer para vocês uma explanação agradável, saborosa, para que possamos comemorar os nossos 65 anos de fundação da Casa Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. O Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz surgiu de um ideal de irmãos com o mesmo propósito, que, através de ensinamentos espíritas adquiridos em outras casas, com o passar do tempo em suas próprias vidas, vivências familiares e experiências de cada um, resolveram unir forças e criar uma casa espírita com uma temática diferente das demais à época. O Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz está entre as 10 primeiras casas espíritas fundadas do Brasil e é um dos primeiros grupamentos de fraternidade do nosso estado. Segue os preceitos da OSCAL, segue as diretrizes temáticas da FEB ao pé da letra. O grupo foi fundado no dia 18 de outubro de 1956 e na ata de fundação, esta primeira reunião deu-se na casa de Dona Dolores de Barros Gomes, a minha bisavó, uma casa que existe até o dia de hoje, a rua Antônio Carlos, número 184. Estavam presentes nesta reunião o senhor Joaquim Justino de Godoy, a Dona Dolores de Barros Gomes, o seu filho Elcio de Barros Gomes, a Maria de Lourdes Cunha, a Iracema de Miranda, José Anacleto, o tenente Clóvis da Silva e aquele que viria, o Bonifácio Guimarães Sobrinho, e aquele que viria a ser o nosso primeiro presidente, o senhor Juventino Domenici. Logo no mês subsequente, em novembro, o Júlio Bravo convida diretamente o senhor Juventino Domenici, o Elson, para que o Grupo Irmão Fritz pudesse exercer as suas atividades públicas, a sua reunião pública na sede do Grupo Fé, Esperança e Fraternidade. E lá se foi, na Avenida Caetano Marinho, número 41, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, deu-se as primeiras reuniões públicas do grupamento espírita Irmão Fritz.
E assim foi até o ano de 2001, quando, sob presidência do tio Verte, a gente transferiu as atividades públicas, a reunião pública basicamente, para a sede atual, a Rua São Vicente, número 50, depois da expansão de uma área atrás da Casa Irmã Abigail e de muitas outras reformas que foram feitas nesse período. O Sr. Juventino Domenici foi uma figura extremamente importante para a doutrina espírita, por ter aceito essa missão, ter compactuado com os irmãos de fé. Ele que entrou na doutrina espírita através da dor, preocupação, até mesmo descrença. Tinha uma filha, a Dona Essi, uma médium ostensiva, que o fez ficar muito preocupado, mas que também o fez estudar, acreditar, buscar ajuda, pedir ajuda, aceitar os conselhos e orientações destes irmãos, conhecedores da causa um pouco mais do que ele, e conheceu, teve o apoio de sua esposa, Dona Araci, e foi um grande presidente, uma pessoa muito importante para a causa. O nosso segundo presidente foi o senhor Joaquim Justino de Godoy, que foi um faz-tudo na casa, né? Foi o nosso diretor mediúnico, médium socorrista, médium passista, receitista, presidente, vice-presidente, participou de ações sociais, de socorro, da primeira campanha do Quilo, da visitação ao enfermo e de tantas outras tarefas. O Sr. Joaquim, que foi o nosso principal médium da casa, esteve conosco até 19 de outubro de 1997, né? Ele que queria tanto e pediu a Deus encarecidamente que não desencarnasse no dia do grupo, dia aniversário do grupo. E Deus concedeu a ele esse mais um dia, que para ele deve ter sido um carinho muito grande. Nós sabemos que ele hoje continua na causa, trabalhando, frequenta também o lar Irmão Glacos em Belo Horizonte e continua conosco aqui em plena atividade, mesmo na pandemia. Nosso terceiro presidente foi o irmão Elcio de Barros Gomes, que também foi um faz-tudo da casa. Foi secretário, foi presidente, foi vice-presidente, foi fundador da primeira sede do grupamento Fritz, né? Foi fundador da casa Irmã Abigail, de expansões da casa, de divulgação da doutrina para a sociedade e tantas outras tarefas. O irmão Elcio fazia, à época, as reuniões se davam na casa de Dona Dolores. Recebemos logo em seguida a entrada da irmã Maria Imaculada, esposa do nosso querido Geraldo de Viçosa. E numa dessas reuniões, a irmã Maria Luísa, que adentrou na casa no finalzinho de 57, começo de 58, comentou com o Sr. Joaquim, assim, esposa do Elcio, comentou, tia Maria Luísa Vieira. Ela comentou com o Sr. Joaquim: ô Joaquim, a gente podia ter a nossa sede para aprofundar os estudos da doutrina, do estudo de mediunidade, né? E nesta mesma reunião, nesse mesmo dia, ela, que era uma médium ostensiva, recebe a orientação da espiritualidade: deem um primeiro passo, encorajem-se, deem um primeiro passo que nós ajudaremos vocês. E eles, como sempre, nunca fizeram de rogado, procuraram e adquiriram um lote, um terreno, no bairro do Sumaré, a Rua Jornalista, número 276. E a casa existe lá até hoje. Ali foi a primeira sede do grupo Irmão Fritz, né? Ali se deu, então, em 1958, né? A casa foi adquirida em 57, em 58 já iniciou as reuniões de materialização, de efeitos físicos, estudo da mediunidade, reuniões de mediunidade, reunião de doutrina espírita, atendimento de socorro e atendimento de passes nas épocas e no período que ocorria lá nesta casa. Neste mesmo ano, em 1958, a casa recebe a entrada do irmão Verte, mais um faz-tudo da casa. Foi nosso presidente, vice-presidente, fundador de inúmeras tarefas, entre elas fundador da primeira biblioteca espírita da nossa região, a Vinha de Luz, que está aí conosco até hoje, em 1997, né? Ele que foi esposo da nossa queridíssima tia Adélia. O Verte entrou em 1958, foi um membro ativo, participou ativamente da causa até seus últimos dias em 2015, quando ele nos deixou. O grande diferencial desta casa, perante as demais, foi o advento da fraternidade como um compromisso formal.
E isso se concluiu quando o Elson foi a Belo Horizonte, conhecedor da Organização Social Cristã André Luiz, a OSCAL, recém-fundada, foi conhecer a causa e, consequentemente, apresentar a casa aos membros desta nova entidade. A entidade gostou, aceitou, encampou a ideia, deu todo o apoio necessário e as normativas para a criação deste grupo. Fundava-se ali mais um grupo de fraternidade. As casas de fraternidade são um compromisso da espiritualidade a pedido do irmão André Luiz junto à espiritualidade superior para que ele conclamasse irmãos com os mesmos ideais e criassem casas com a finalidade única e própria de difundir o espiritismo, tendo como a principal função a divulgação através da caridade. Existem hoje várias casas de fraternidade no estado, hoje estamos no encontro fraterno delas, e nesse mesmo período de aceitação, foi no dia 27 de abril de 1957, a OSCAL sugeriu que fosse adotado como mentor da casa o médico alemão Fritz Schein. A partir desse momento nascia o Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, né? Este nome, essa denominação, começa aí em 27 de 4 de 1956. Na carta aberta a todos nós, e tão conhecida da nossa casa, Trabalho e Sacrifício do nosso mentor, irmão Fritz, ele passa para todos nós o seu principal preceito, que nós sejamos irmãos uns dos outros, estudemos cada vez mais e que nos doemos a causa e a casa 100% do que nós pudermos. E foi isso que esses mentores fizeram desde o começo, gente. É muito emocionante falar, citar sobre eles, estar aqui nesse momento de comemoração, porque foi uma vida de entrega. E ela foi seguindo. Em 1964, Elson, ainda na presidência do irmão Elson, a casa expandiu, chegou mais perto da comunidade central, desceu e adquiriu o restante da herança do irmão Juventino Domenes, por intermédio da doação da sua filha Essi. Eles adquiriram a metade restante e compraram a casa morada, a Avenida Antônio Carlos 519. E ali foi fundado o Lar de Acolhimento, o Lar Infantil de Acolhimento Espírita Irmã Abigail, em uma homenagem à noiva de Paulo de Tarso. Ali foi uma casa de acolhimento que funcionou até novembro de 2002, de grandes saudades e lembranças para todos nós, né? Entre os membros fundadores estavam ali o Verte, estavam ali também o Elson, estavam ali a Maria Luísa, o Joaquim Justino de Godoy, e as principais presidentes e diretoras desta instituição, desta parte do Grupo Fritz, foram a irmã Maria Imaculada, esposa do Geraldo, e a Maria Luísa Vieira, a tia Luizinha, esposa do tio Elson, né? Em 1976, uma das fundadoras da casa falece, a minha bisavó, em 20 de dezembro de 1976, o grupo perde a dona Dolores de Barros Gomes, que esteve com eles durante 20 anos, né, ativamente participando de várias e inúmeras atividades. Em 1980, o grupo se despede fisicamente, momentaneamente, ali do casal Elson de Barros Gomes e dona Luizinha, que mudaram para Belo Horizonte. E foi nesse período que se uniram ainda mais as forças na casa. 3 alianças, 3 pessoas se uniram e assumiram o comando de forma direta. Continuava o Sr. Joaquim e suas inúmeras atividades, continuavam outros irmãos, como por exemplo Geraldo, que chegou na casa em 1965 vindo de Viçosa, o 7º, que chegou para nossa alegria vindo de Teixeiras também em 1965, e a queridíssima tia Adélia, que veio para a gente, nascida em Cajuri, vindo de Viçosa, chegou na casa em 1966, por intermédio do casamento com seu esposo Verte. Esses 3, Verte, Adélia e 7º, juntam forças sob a presidência de Adélia e seguem as atividades da casa e expandem as mesmas. Nenhuma das atividades do Fritz se extinguiu totalmente. O Fritz é uma casa em franca expansão. O Fritz é uma casa que é amparo para as demais casas espíritas da região, é a principal casa espírita de Ponte Nova e região.
A Adélia, o Verte, o Sétimo, estiveram entre os fundadores da Associação Beneficente Júlio Bravo, no bairro São Pedro, estiveram presentes na fundação do grupo Irmão Coutinho, lá de Rio Casca, né? E comungam dos ideais espíritas e servem de benevolência para todas essas casas até os dias de hoje. Com muito gosto, com muito prazer, que a gente sabe que eles fazem, né? Como eu disse já, em 1997, a gente teve a fundação da Livraria Vinho de Luz e nos despedimos fisicamente do senhor Joaquim Justino de Godoy. Em 2011, a casa se despede de Tia Adélia. Tia Adélia nos deixou mostrando para a gente o tão bom, o tão gostoso que é seguir os preceitos do Cristo. Ela segue em atividades espíritas e muitas vezes compactua com muito carinho os seus ofícios lá no mundo espiritual e nos ajuda até os dias de hoje. Em 2014 nos despedimos da Imaculada e em 2015 nos despedimos do Tio Verte. Em 2020 a casa se despediu de outro de seus presidentes, o Geraldo Magela, né, nos deixou. E agora, nesse ano de 2021, a casa se despediu dia 1º de março do Elcio de Barros Gomes, e no dia 17, logo em seguida, faleceu sua esposa, tia Luizinha, Maria Luísa Vieira. A casa segue ativa, a casa segue trabalhando, expandindo tarefas. Não posso deixar de citar a campanha do Quilo, Alcides, Domingos, a equipe de evangelização através da Ana Lúcia, do José Márcio, incansáveis trabalhadores, a Gisele, a Joselice, a Graziela, o trabalho do atendimento aos socorristas e ao passe feito pelo Alexandre, que nos concedeu e participou ativamente da fundação do Gabinete Dentário em 2019, junto com a sua esposa Bernadette, né? E a casa segue ativa, a Annelise e todos os outros, por favor, não fiquem tristes se eu não citá-los de forma direta, vocês estão sempre no meu coração e fazemos parte de uma mesma família. E foi assim, meus irmãos, foi assim, como diz o nosso hino, assim cresceu nossa casa, o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Que tenhamos muitos outros anos para comemorar. Parabéns a todos vocês, obrigado por assistirem o vídeo aí. Um grande abraço aos 65 anos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Fique com Deus. Olá, irmãos e amigos do Movimento da Fraternidade. Estamos aqui, eu e o coordenador e o vice-coordenador, na verdade, né, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, para passar as nossas experiências sobre o retorno das atividades presenciais. Nós fazemos parte da 11ª Região Fraterna, que está localizada em Minas Gerais. É só uma forma de facilitar a localização geográfica do MOFRA, né, do Movimento da Fraternidade, porque é todo o país. Então, meus irmãos, nós estamos com esse propósito de informar a vocês como foi o nosso retorno presencial. O Domingos, que é Domingos Sávio, que é o coordenador da ASE e também o vice-coordenador do Grupo Fritz. Nós nos preparamos com muito carinho, com muita tranquilidade para receber os irmãos, mas de uma maneira que eles se sentiam confortáveis com segurança. Então, nós respeitamos todas as normas, os decretos municipais, né, as normas e decretos federais também, e recebemos aí os nossos irmãos ao pouquinho, colocando menos da metade que cabe aqui de cadeira na nossa casa. Nós mexemos na estrutura todinha do nosso centro, colocamos entradas de ar, colocamos saídas de ar, colocamos ventiladores em posições horizontais para que o ar circule perante o recinto, né? Para que nós não fiquemos respirando o mesmo ar. Nas salas também de reunião mediúnica, colocamos circuladores internos com ar-condicionado, justamente para que as pessoas pudessem voltar e se sentissem, né, além de confortáveis, com bastante segurança. Então deu muito certo, e à medida que as leis, os decretos vão ficando mais flexíveis, nós também vamos adequando, não ficando mais flexíveis aqui
na entrada. Obviamente que a gente, até hoje, ainda está pedindo para colocar máscara. O decreto municipal que já não pede mais. Não é mais obrigatório, mas recomendamos. A gente está recomendando, a gente tem máscara, essa pessoa também que é sem. Está tendo bastante aceitação, as pessoas estão com muita tranquilidade, estão entendendo que na realidade todos nós queremos a nossa segurança. Quanto à assistência social e principalmente a campanha do quilo, né, nós estamos 2 anos parados porque essa atividade não foi liberada ainda, mas o centro não parou com assistência, nós continuamos ainda assistindo aí as pessoas através da cesta básica, são 2 cestas básicas por mês para praticamente 70 famílias. Então, com recurso próprio do centro, dos trabalhadores do centro, dos colaboradores, muitas vezes até anônimos, nós continuamos com a tarefa em sua plenitude, porque mais do que nunca na pandemia as pessoas precisaram muito desses alimentos. Então foi muito importante. Então nós estamos retornando aos poucos com a campanha do quilo, né? Ainda como estamos com um nível ainda de assiduidade ou de presença ainda baixo. Os trabalhadores né? Ainda, aos pouquinhos estão retornando, porque são 2 anos, né? A pessoa muitas vezes coloca outras atividades ou, infelizmente, outras prioridades na vida e a gente tem que respeitar, mas aos pouquinhos estão voltando e as coisas estão chegando no lugar com muita tranquilidade, com muita paz, com muita carinho. Como eu sou coordenadora da FRA, né, da Integração Fraterna, nós percebemos na reunião pública justamente essa questão que o Domingos comentou, que antes era um número muito maior que a nossa casa podia receber e hoje um pouco menos, porém com toda a segurança. E uma questão muito positiva do pós-pandemia é que nós estamos com reuniões online, ou seja, número de pessoas que nem imaginávamos que poderiam estar assistindo a reunião certamente estão através das reuniões online. É importante também falar que na quinta-feira, que era a nossa reunião, historicamente, vamos dizer assim, reunião pública principal, e nós tivemos a oportunidade na Rádio Ponte Nova de passar uma palestra espírita, né, de 20 minutos para toda a cidade, para toda a comunidade aqui da Continovense, aqui da zona da Mata Mineira. Então foi muito importante que a doutrina espírita está chegando, né, em lugares que antigamente não chegavam. Então está sendo muito bacana essa experiência. Nós retornamos com as nossas reuniões públicas na quinta-feira, mas continuamos na Rádio Continua ainda. Esse espaço foi cedido para a gente gratuitamente, então a gente não está perdendo a oportunidade de divulgar a doutrina espírita para quem quer ouvir, né, para outros irmãos de outras denominações também, que possam ouvir um pouco do entendimento espírita do Evangelho. No domingo, que a reunião era só pública, né, presencial, também já estamos com ela online. Ou seja, uma outra possibilidade também de levar a tantos corações a mensagem do Mestre. E o coordenador da MED pediu para prestar também a solidariedade, né, através da experiência deles, e comentando que o retorno presencial gradativo das atividades específicas da Coordenação de Ação Mediúnica, MED, após a educação, após a adequação da ventilação em todos os ambientes da casa, como também a liberação por parte das autoridades competentes, ainda está em curso. Até o presente momento, o retorno presencial ocorreu nas reuniões mediúnicas em janeiro de 2022, atendimento fraterno e orientação e fitoterapia, setembro de 2022. Mais adiante, retornaremos com as reuniões de ectoplasmia. Os tarefeiros estão conscientes da nova realidade e se readequando quanto ao modus operandi. Em relação ao retorno dos trabalhadores, 17% não retornaram aos trabalhos por impedimentos pessoais, problemas pessoais, mudança de cidade, problemas de saúde. Quanto à qualidade de retorno, a tarefa presencial, o novo formato do atendimento fraterno, ou seja, o agendamento pelo telefone, que limita o número de solicitantes por reunião, tem por objetivo diminuir o tempo de espera dos solicitantes, evitar a aglomeração e a sobrecarga dos trabalhadores.
Buscamos priorizar a qualidade e não a quantidade de atendimentos, mesmo porque o número de atendentes foi reduzido de 8 para 6, em razão do espaço disponível. O novo formato das reuniões mediúnicas, no que se refere ao distanciamento necessário e a ventilação adequada, proporcionou maior segurança do grupo mediúnico. E a coordenadora da EDU, Gisele de Freitas, também prestou as suas informações justamente para compartilhar. Que não foi possível retornar presencial às atividades, às aulas, o estudo, por causa de espaço e também porque a maioria dos aprendizes optaram pelos estudos online, por diversos fatores. Mais econômico, mais comodidade, os filhos ainda pequenos, mais segurança de estar em casa, e com isso a assiduidade aumentou considerável. Então, aparentemente, uma situação que era totalmente negativa, a pandemia, nós tivemos tantos frutos positivos, tantas pessoas de outros países estão estudando conosco, justamente por ser online e sem perder qualidade. Então, meus irmãos, esse trabalho intensivo que todos nós possamos fazer, retornar prudentemente às atividades, e nós, neste momento, aconselhamos, sugerimos, Minga, Domingos, Minga carinhosamente, que todas as casas possam ter essa mesma segurança, essa mesma prudência, com total responsabilidade. Mas retornar. Tem muitos corações que realmente necessitam, precisam de ouvir e fazer a diferença a mensagem do Mestre Jesus em suas vidas. Que vocês estejam preparados para abraçar as pessoas, que nós estamos precisando muito de abraço, mas tem que ser um abraço com segurança, um abraço com muita tranquilidade, que as pessoas possam se sentir confortáveis e com segurança também dentro da casa espírita. Valeu, meus irmãos. Essa é a mensagem da coordenação administrativa do Grupo Fritz, do Cádio Ascal. Um abraço a todos e com Deus. Com Deus. O Educandário Humberto de Campos é uma escola filantrópica, integralmente gratuita e atende a famílias com situação socioeconômica vulnerável. Parte indissociável da comunidade Cidade da Fraternidade, localizada na área rural de Alto Paraíso de Goiás. Estamos inseridos em uma área de preservação ambiental na Chapada dos Veadeiros. Fundada em 1966, a escola tem uma rica história que está entrelaçada à história do movimento da fraternidade. Atendemos cerca de 200 estudantes da educação infantil ao ensino médio, incluindo educação de jovens e adultos. Trabalhamos para formar plenamente os educandos com vistas ao seu desenvolvimento intelectual, pessoal, moral e social, de modo a contribuir para a sua autorrealização na perspectiva da constituição de uma comunidade educadora. Adote a educação de uma criança do Educandário Humberto de Campos.